Capital Cidadania. Um espaço democrático em defesa dos cidadãos. Capital Cidadania. Participação: equipe de jornalismo da Rádio Capital. Apresentação: Adriano Barbiero. Muito bom dia São Paulo, muito bom dia a você em todo o Brasil e um ótimo início de ano 2011. É o nosso primeiro programa neste ano de 2011 para você. Um excelente ano, um ótimo mês de janeiro para você e um ótimo final de semana. Bom, nós estamos recebendo aqui o nosso repórter Cid Barbosa. Alô, Cid Barbosa, feliz 2011, Cid. Muito bom dia, Adriano. Bom dia, amigos do Capital Cidadania, primeiro programa do ano. E trazemos aí um assunto excelente, que é a questão da reprodução humana e o que a medicina, a genética, está fazendo para ajudar as pessoas. Quem também participa é o nosso coordenador de jornalismo, Luiz Carlos Ramos. Alô, Luiz. Feliz 2011, bem-vindo, Luiz. Bom dia, Adriano. Bom dia, Cid. Feliz 2011. Para os ouvintes também, vamos esperar que as coisas corram bem. 2010 foi um ano positivo, então que 2011 temos aí uma nova presidente, temos governadores assumindo e deputados, senadores, então que seja um ano bom para o Brasil, bom para todo mundo. E hoje no Capital Cidadania, nesse nosso primeiro programa do ano, o Capital Cidadania, a presença do Dr. Emerson Cortes, que é coordenador clínico de Genética e Reprodução Humana da Faculdade de Medicina do ABC. Dr. Emerson, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito bom dia, feliz 2011. Feliz 2011 para vocês todos, para os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, o Serviço Universitário de Reprodução Assistida, com o maior volume de procedimentos do país, pretende, logicamente, triplicar de tamanho. Então, a Genética e Reprodução Humana da Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André, inaugurou recentemente, foi em dezembro, não é? No dia 11 de dezembro, se eu não estou enganado, lançou aí um prédio próprio para a realização de inseminações, consultas, exames e até mesmo procedimentos cirúrgicos. Então, para começar, o que significa a reprodução humana assistida? Quem mais procura esse tipo de auxílio médico, doutor? Então, Adriano, considerando a população em idade reprodutiva, 20% mais ou menos tem dificuldades para engravidar, né? Nós consideramos um casal, a chance de um casal engravidar por mês é de aproximadamente 20%. Ao contrário do que as pessoas pensam, é uma chance baixa, né? Então, estatisticamente, a média dos casais que para de usar o anticoncepcional vai demorar 4, 5 meses para conseguir a gestação. Em um ano, completado um ano, 90% dos casais têm que ter conseguido a gravidez. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, após um ano, se o casal não conseguiu gestação, ele já é classificado como infértil e é recomendado que esse casal procure um serviço especializado para que possa fazer os exames diagnósticos e tentar descobrir qual o motivo da dificuldade da gravidez. Isso significa te dizer que nós temos 20% dos casais em idade reprodutiva, né? Cada 10 casais, 2 apresentam algum tipo de dificuldade para engravidar. E a Faculdade de Medicina do ABC está então sediando atualmente o que é considerado o maior serviço de reprodução assistida do país? Isso, exatamente. Na realidade, a gente pode até... Nós somos orgulhosos em dizer que nós somos o maior da América Latina. Nós começamos o serviço em 2001, né? E hoje, passados aí apenas 10 anos, nós conseguimos ser o maior serviço do país, da América Latina. Nós somos centro de referência para algumas situações especiais, como o tratamento de HIV em pacientes, em casais sorodiscordantes, né? O único laboratório da América Latina também que trata infecções crônicas. O que é um casal sorodiscordante? O casal sorodiscordante é quando, por exemplo, o homem é positivo e a mulher é negativo para o vírus, né? Ou vice-versa, a mulher é positiva e o homem é negativo. Óbvio que tratamos também quando ambos no casal são HIV positivos. Mas no caso, por exemplo, do homem ser positivo e da mulher ser negativa, e esse casal desejar ter filhos, é muito mais prudente que seja feito um preparo no sêmen, onde a gente consegue isolar totalmente a carga viral, né? E não ter risco de transmissão nem entre o casal e nem para a criança. Sobre a infertilidade, o senhor comentava em torno de 20%, né, das pessoas que sofrem, mas isso é em nível Brasil ou mundial? Mundial. Mundial. Os dados são mundiais. Ok. E qual existe, assim,
uma idade, a idade fértil do ser humano, e quais as possíveis causas que levam a ser uma pessoa à infertilidade? Existe isso, doutor? Existe. Na realidade, assim, a idade, o que a gente chama de relógio biológico, ela é muito mais cruel para a mulher do que para o homem, né? O que acontece é que a mulher, ela nasce com todos os óvulos no organismo, né? Então, com o passar dos anos, o óvulo vai envelhecendo e com isso ele perde a capacidade de fertilização, da mesma forma que ele vai fertilizando de uma maneira pior, né? Por isso que mulheres mais velhas têm mais chance de ter crianças com doença genética, porque esse óvulo ele vai envelhecendo. O homem, o espermatozoide, ele é produzido a cada 3 meses. Então, apesar da idade impactar no homem, né, a fabriqueta de espermatozoides ela vai envelhecendo, mas a produção é renovada, diferente da mulher que já nasce com todos os óvulos no organismo. A idade para a mulher que começa a ter um impacto maior é a partir dos 35 anos, né? Com 40 anos de idade, a mulher tem 8% da capacidade reprodutiva dela. Com 43 anos, as chances da mulher engravidar com o próprio óvulo de 43 anos em diante cai para níveis abaixo de 1%. É claro que nós estamos falando nível populacional, né? Todo mundo conhece alguém que engravidou espontaneamente em casa com 45, só que essas pessoas estão fora da curva da média, né? Agora, doutor, uma pergunta que seria inevitável é a respeito de determinados casos em que nascem gêmeos ou trigêmeos, ou seja, o casal está lá feliz, puxa, agora vai conseguiu engravidar, de repente descobre que são 2 ou 3. Em alguns casos, como aconteceu com o William Bonner e a Fátima Bernardes, tudo bem, eles têm dinheiro, bom salário na Globo, aquele negócio todo. Mas pessoas que têm um pouco de dificuldade, de repente vem 3 de encomenda. Tem como evitar isso? Tem como evitar. A sua pergunta é extremamente pertinente, Luiz, porque isso é uma preocupação mundial da reprodução assistida. É a principal complicação de procedimento, né? Nós consideramos a principal complicação exatamente essa, a gestação múltipla. É muito interessante esse tópico porque o casal que tem dificuldade para engravidar, muitas vezes ele chega ao serviço e já passaram 3, 4, 5 anos, muitas vezes com cirurgias, tratamentos prévios. O casal chega bem desgastado emocionalmente, né? Essa é uma situação muito comum. E dentro dessa realidade, quando nós estamos atendendo esse casal, muitas vezes ele, doutor, já que demorou tanto tempo, então faz gêmeos logo, né? Como se nós não temos essa capacidade de decidir entre gêmeos e trigêmeos, mas de uma maneira geral, o casal até prefere ter gêmeos de uma vez para resolver o problema. Para resolver, né? em série. Só que isso não é o adequado, porque uma gestação gemelar ela tem muito mais riscos, tanto para a gestante, para a mulher, quanto para a criança, né? A prematuridade é a principal dificuldade. Numa situação de gêmeos, existe um risco razoável de prematuridade, mas é uma prematuridade pequena. As crianças nascendo aí com 36, 37 semanas, né? Quando deveriam nascer com 39, mais ou menos. Numa situação trigemelar, já é bem mais complexo. O trigemelar, nós estamos falando praticamente de 100% de prematuridade, crianças nascendo pelo menos um mês antes do que deveria. E aí você vai precisar de maternidades extremamente bem preparadas, com serviços de neonatologia, com recursos, que não é a realidade em todos os locais do país, né? E se nós somos um centro, por exemplo, universitário, que a nossa bandeira é exatamente o paciente mais carente, nem sempre essa população tem acesso a essas maternidades, né? Por isso que na Faculdade de Medicina do ABC nós temos uma preocupação muito grande com a multiparidade, né? Com a gestação múltipla. Então, por exemplo, no caso de fertilização in vitro, nós não transferimos mais do que 2 embriões, né? Por que se transfere 2, 3 ou mais muitas vezes? Porque o tratamento ele é caro, né? Ele tem uma taxa de sucesso que não é alta por tentativa. Então, cada vez que um casal faz uma fertilização in vitro, ele tem uma chance por volta de 30% a 40% de sucesso em cada tentativa. Então, neste contexto, desde que se começou a fazer reprodução assistida, fertilização in vitro, nós estamos falando aí de 33 anos, inicialmente se transferia muito mais embriões para tentar um resultado positivo. Não para tentar gêmeos e trigêmeos, mas para tentar que pelo menos um implantasse. À medida que a técnica foi se aperfeiçoando, né, que nós conseguimos desenvolver melhor os embriões no laboratório e também escolher melhor esses embriões,
a tendência é diminuir o número de embriões, né? Em relação a outros fatores que podem levar a mulher a ter problemas com a fertilidade, um deles é a questão da quimioterapia. A gente tem dados assustadores em relação ao câncer de mama no Brasil. Isso quer dizer que tem muitas mulheres que, por conta da quimioterapia, vêm reduzidas ao extremo a chance de maternidade. O que a Faculdade de Medicina do ABC, o que o setor de genética e reprodução humana pode fazer nesses casos? Então, nós criamos o Instituto Ideia Fértil, que é exatamente, ele visa a preservação da fertilidade em pacientes com câncer e acometidos pelo câncer em idade reprodutiva, né? Então, isso serve tanto para a mulher quanto para o homem. No exemplo que você deu, que é uma das nossas principais linhas de atuação, o câncer de mama, pela sua incidência bastante alta, claro que a grande maior parte das mulheres que têm câncer de mama são acometidas dessa doença após os 50 anos, muitas vezes quando já estão menopausadas. Mas nós temos um percentual, infelizmente, cada vez maior de mulheres jovens, né, que são acometidas pelo câncer de mama e ainda não têm filhos, né, ou têm um e desejam ter mais filhos. O que acontece muito frequentemente é que essas pacientes procuram o mastologista, que é o especialista que vai tratar do câncer de mama, ou o oncologista, e esses profissionais, obviamente, eles estão focados em tratar a doença da paciente, né? Então, logo vão submeter essa paciente a uma cirurgia e muitas vezes químio ou radioterapia. Só que há necessidade de nós pararmos e conversarmos com essa paciente, porque eu tenho que olhar a paciente como um todo. Hoje, esses tratamentos, 60% dos cânceres, eles são curáveis, né? E no câncer de mama, por exemplo, se a gente aborda a paciente precocemente, essa paciente vai se curar. E terminado o tratamento dela, terminada a cirurgia, radioquimioterapia, essa paciente vai voltar à vida normal, né? E se ela não tem filhos, ela vai querer ter filhos. Aí, neste caso de ter feito quimio-radioterapia, depende um pouco de qual medicação foi utilizada. Mas ela tem uma chance aí de pelo menos 50% de se tornar infértil. Então, o que fazer? Antes da quimio ou radioterapia, ela pode preservar os seus óvulos, pode congelar óvulos ou fragmento do ovário. E esse trabalho pode ser feito no Centro de Reprodução da Faculdade do ABC. Exatamente. Inclusive, é nossa iniciativa para este ano agora. Nós criamos uma OCIP, né, que é uma organização com recursos. A característica da OCIP é poder buscar recursos na iniciativa privada, né? Então, nós vamos buscar a ajuda aí do chamado terceiro setor para patrocinar essa nossa campanha. O nosso objetivo é que as pacientes com câncer de mama procurem o nosso serviço e não paguem para fazer a preservação. Sem subsídio. Custa quanto, por exemplo, esta prevenção, esse congelamento do óvulo? Sem subsídio, isso ficaria aproximadamente por um valor de R$3 mil. Isso eu estou falando dentro da Faculdade de Medicina do ABC, né? Em clínicas privadas, esse valor é pelo menos 3 vezes superior. E no final do programa nós vamos dar o telefone para contato para os ouvintes interessados. Estamos recebendo o Dr. Emerson Cortes, que é coordenador clínico do setor de genética e reprodução humana da Faculdade de Medicina do ABC. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais um Capital Cidadania. Capital Cidadania. Apresentação: Adriano Barbeiro.